Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre. Desejo que todos tenham conseguido descansar, que vocês tenham passado esses dias bem, que vocês estejam principalmente muito animados, né, para esse bimestre que se inicia, assim como professora. E eu desejo que seja um bimestre tranquilo, né, que a gente consiga concluir tudo com sucesso, como foi no primeiro e no segundo bimestre. Bom, por enquanto nós seguimos como estávamos antes de se encerrar, né, o segundo bimestre. Então a professora estará gravando os vídeos, disponibilizando para vocês lá no grupo de ciências de WhatsApp. E pode ser que eventualmente a professora utilize o Positivo On para estar fazendo uma aula ao vivo, né? Mas vocês já conhecem a minha situação, já ficou definido com a Sônia que a professora estará fazendo os vídeos gravados da mesma forma, tá? Atendendo em tempo real, passando as atividades para aquele período, os vídeos, né, referente àquela aula, todos no horário de aula, e aí segue como estávamos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer situação em que vocês tenham algum tipo de dificuldade, que vocês precisem de ajuda, vocês já sabem que vocês podem me chamar lá no privado, para que a professora possa dar atenção, né, com todo o carinho que vocês merecem. Bom, pessoal, essa é a apostila do terceiro bimestre. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, antes de iniciarmos aqui com o nosso conteúdo, tá? Tô gravando sozinha, então vou virar um pouquinho aqui para colocar, para pausar o vídeo e daí focar na apostila para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa é a apostila, volume 3, tá? Aqui pela capa vocês já conseguem imaginar o que nós estaremos vendo agora nas próximas aulas, né? E aí, eu vou pular aqui direto para a primeira página. Então, a primeira página, gente, inicia ali a unidade temática, que será sobre reprodução e vida. Então, vamos ver essa primeira imagem aqui, né? Então, ela traduz muito do que veremos agora nas próximas páginas, né? Então, nós temos ali a imagem de um bebezinho, né? Iniciando o seu ciclo de vida. E uma senhora, né? Já com mais idade, na velhice. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem sobre que representa aqui o ciclo de vida dos seres humanos, né? As diferentes fases do desenvolvimento. E aí, vamos ver aqui que informações que essa página traz para que a gente possa refletir. Por mais realista que pareça, a imagem retrata uma escultura. Nela, observamos uma idosa com um bebê. A vida de uma pessoa se caracteriza como um ciclo que se inicia ao nascimento e se encerra com a morte. A vida humana está em contínua renovação, graças à geração de descendentes. Então, olha só que importante essa informação. Bom, pessoal, então, antes de iniciarmos aqui, eu queria falar para vocês que nós iremos tratar esse assunto com seriedade, tá? É um tema que traz bastante curiosidade, né? Promove bastante discussões, então a gente vai fazer tudo isso com muita cautela, com muita maturidade, sempre aqui nos concentrando nas informações principais, naquelas que são realmente relevantes, né? E qualquer dúvida que vocês tenham acerca disso, qualquer explicação extra que vocês necessitem, né, e de repente tenham vergonha de estar conversando aqui, né, com todos os seus colegas presentes durante o horário de aula, pode chamar a professora atende lá no particular, como eu já falei, e aí a gente vai conversando para que eu possa estar sanando essas dúvidas, respondendo, então, eventuais questionamentos que vocês tenham. Bom, pessoal, então vamos lá. Quais são as principais etapas do nosso ciclo de vida? Então, aqui nós temos 2, né? Quais são as principais etapas? Provavelmente vocês estão aí, né? Pensando, imaginando. Nós iniciamos, gente, como bebês, né? Então, os nossos pais se reproduzem através de reprodução do tipo sexuada. Depois a professora vai explicar bem certinho a diferença entre reprodução sexuada e assexuada.
E aí surge, né, o bebê, assim como vocês surgiram, assim como a professora surgiu. Esse bebê, ele é fruto, então, do material genético do nosso pai e da nossa mãe. Então, inicia-se ali com o bebê, né? Esse bebê vai crescer, né, vai se transformar numa criança e aí inicia-se ali na fase da adolescência e da puberdade, principalmente, né? Porque a adolescência corresponde a uma forma diferente, né, de comportamento. Depois eu vou explicar a diferença entre puberdade e adolescência. Então, lá na puberdade, inicia-se a produção de hormônios que vão dar origem a características secundárias, que depois a gente vai estudar mais detalhadamente. Então, tem lá a fase da puberdade, depois tem a fase adulta, e aí os indivíduos estão prontos, né, para poder continuar perpetuando a espécie, tendo seus filhos. Depois da fase adulta vem a menopausa, né? E nas mulheres, os homens envelhecem também. Então, quando chega a menopausa, a mulher começa a produzir menos gametas, né? Tem a ausência da menstruação, depois a professora vai explicar mais. Então, na fase da velhice, né? Então, os dois não se reproduzem mais, normalmente. Então, na fase adulta, né? Surgem, então, através da reprodução, os descendentes. E aí daí vem a velhice, e depois da velhice, em algum momento, a vida vai se encerrar, né? O ciclo de vida dos seres humanos se encerra. Então, aqui nós estamos conversando sobre o ciclo de vida dos seres humanos, tá? Mas depois a gente vai ver aqui outros ciclos de vida também. Então, essas são as principais etapas. 2. O que aconteceria se de repente não houvesse mais nascimentos na espécie humana? Então vamos pensar assim, gente, a partir de hoje não nasce mais bebê. O que iria acontecer? Pensem aí. Possivelmente vocês estão se questionando, né? E alguns vão pensar assim, tá, mas os seres humanos, eles vivem ali, vamos assim, ser bem otimistas, né? Ah, podem viver lá até 100, cento e poucos, né, anos. Ok, mas passando o máximo, né, de expectativa de vida, vamos dizer assim, de seres humanos, em algum momento, todos morreriam. E aí não nasceram mais bebês, o que aconteceria com a nossa espécie? Certamente, né, seria extinta, tá? Não teríamos mais descendentes, consequentemente, não teríamos outras gerações, e aí deixaríamos de existir. Como ocorre a geração de descendentes em outras espécies de seres vivos? Agora que a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre reprodução e vida. Por quê, gente? Quando a gente fala de reprodução, vem em mente a reprodução dos seres humanos, né? Ou dos mamíferos, enfim, de seres vivos mais conhecidos, aqueles que fazem parte da nossa realidade. Porém, né, existem várias formas de reprodução. E aí vocês vão ver um pouquinho sobre reprodução do tipo sexuada e assexuada, tá? Então vamos lá. Olhem só. A partir desse volume serão iniciados os conteúdos relacionados à unidade temática vida e evolução. E você estudará assuntos relacionados à biologia. Então, biovida, né? Logia. Vem de estudo, o estudo da vida, o conhecimento da vida, dos seres vivos. E nesse capítulo serão explorados aspectos mais complexos das relações consigo mesmo e com os outros, com a natureza e com o ambiente. Certamente você terá condições de protagonizar escolhas de posicionamentos que valorizem as suas experiências pessoais e coletivas, o autocuidado com o seu corpo, o respeito com o do outro, enfatizando o cuidado integral à saúde. Gente, é lógico, né, que quando nós estamos reunidos presencialmente, a gente pode debater mais, fazer rodas de conversas, né, a professora acaba promovendo mais dinâmicas para falar sobre esses assuntos, né, para que vocês se sintam em um ambiente acolhedor, para que vocês possam realmente esclarecer as suas dúvidas, né, mas de qualquer forma a professora se coloca à disposição, tá, gente, caso vocês queiram conversar sobre esses assuntos, tenham dúvidas. Mas eu vou pedir para que sempre priorizem, gente, o respeito, né? Porque como vocês viram ali, cada um tem as suas experiências pessoais, né? E a gente precisa aprender também a respeitar os outros. E principalmente compreender tudo isso para o cuidado
né, com a saúde, o cuidado com o próprio corpo, né, e o respeito com o corpo do outro. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma imagem bem bonitinha, né, de animais com os seus filhotes. E aí a gente está vendo ali um exemplo de perpetuação de espécie. Olha quantos descendentes vocês podem ver, podem observar. Então, olha só. A imagem no início do capítulo, apesar de ser uma escultura, representa com grande exatidão várias de nossas características físicas. Para alguns seres vivos, o aspecto físico pode ser importante, mas há também aquelas características que definem o ser vivo e que nem sempre são visíveis. A organização celular, a presença de um metabolismo, a necessidade de energia, reação a estímulos, presença de ciclo de vida e a reprodução são características essenciais presentes nos seres vivos. Entre todas essas características, uma das mais importantes para a continuidade da vida é a habilidade dos seres vivos de se reproduzirem e gerarem novos descendentes, ou seja, a capacidade de darem origem a outros indivíduos semelhantes. Vocês viram, né, refletiram sobre isso ali no início, na abertura do livro didático de vocês. Se a partir de hoje não nascessem mais seres humanos, por exemplo, a tendência é que, aos poucos, nossa espécie fosse sendo extinta. E isso se aplica para todos os seres vivos, tá, gente? Aí se dá a importância da reprodução para a geração de descendentes e de indivíduos semelhantes. Essa característica não está ligada apenas ao indivíduo, mas se relaciona a um conjunto de indivíduos e a sua permanência ao longo do tempo. A reprodução é essencial a todas as formas de vida. Há dois tipos principais de reprodução: a assexuada e a sexuada. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar com vocês aqui a respeito desses dois termos é que isso aqui não está relacionado com a forma de se reproduzir, tá? Mas com as células sexuais, os gametas. E aí eu vou perguntar para vocês podem responder aí. Vocês lembram do nome dos gametas sexuais? Então, dos animais, né? Espermatozoide e óvulo. Tá? E aí também tem reprodução sexuada nas plantas que vocês já aprenderam, mas aqui, né, nós estamos falando do espermatozoide e do óvulo. Se tem envolvimento de gametas, tá, gente? Ou seja, se tem envolvimento de material genético para promover aqui variabilidade genética, afinal, os descendentes são diferentes dos pais, nós estamos falando de reprodução sexuada. Quando não há o envolvimento de gametas, nós estamos falando de reprodução assexuada. Olha que interessante, gente. Isso aqui, ó, é bem importante. Coloquem lá o cabeçalho no caderno de vocês e lá no diário de aula de vocês vão anotar essa primeira informação aqui, que ela é bem relevante, tá? E aqui, gente, nós estamos observando reprodução do tipo sexuada, tá? Na assexuada, o indivíduo que surgir, ele é igual àquele que deu origem, tá? Vocês vão entender melhor agora, mais pra frente, a hora que a professora mostrar. E na sexuada, os indivíduos são diferentes. Então, talvez vocês se perguntem, nossa, professora, mas eu sou a cara do meu pai. Tá, mas você é igual a ele? Tá? Ah, professora, mas eu sou a cara da minha mãe. Tá, mas você é 100% igual a ela? Por mais parecido que seja, por fora, gente, o material genético é diferente, tá? Houve um envolvimento do material genético de dois indivíduos diferentes. Então, o filho ele é geneticamente diferente dos pais. Ok. Reprodução assexuada. E aqui vocês vão fazendo, gente, vão grifando, vão fazendo essas anotações no material de vocês, porque sempre ajuda na hora de estudar também. Então, olha só, pode já grifar esse primeiro parágrafo aqui, ó. Reprodução assexuada ocorre a participação de apenas um indivíduo. Nesse processo, ocorre a formação de indivíduos geneticamente idênticos àquele que lhes deu origem.
Nossa, professora, mas eu não tô conseguindo entender isso. Vocês já vão entender, eu já vou mostrar exemplos para vocês aqui, tá? Reprodução assexuada, tá? Então, a reprodução assexuada, no entanto, não é muito vantajosa para a espécie, pois existe pouquíssima diversidade genética. Então, imagine se o ser ele é exatamente igual àquele que lhe deu origem, tá? Se aquele que lhe deu origem tem alguma característica desvantajosa na natureza, vamos supor assim, não é um indivíduo muito resistente, aquele que surgiu, ele é igual àquele que deu origem. Isso não acontece, tá? Na reprodução sexuada. Por quê? Porque existe uma variabilidade genética, as características se misturam. Tá? Então, não é muito vantajosa, pois existe pouquíssima diversidade genética. Os indivíduos gerados são praticamente idênticos entre si. Uma variação ambiental. Se uma variação ambiental prejudicar o indivíduo, acabará prejudicando todos os demais. Então, imaginem que um indivíduo deu origem a 4. Se um, for suscetível à variação ambiental, os outros também serão. Tá? Todos têm as mesmas características. Por isso, a variedade é importante, pois pode possibilitar melhores chances de sobrevivência no ambiente. A vantagem da reprodução assexuada é a de que ela é rápida e pode proporcionar um crescimento populacional bastante expressivo em um curto espaço de tempo. Então, ali, na ausência de um indivíduo, um parceiro, para a reprodução do tipo sexuada, tá? Não vai impossibilitar que esse indivíduo se reproduza de forma sexuada em um curto espaço de tempo. Então, essa é a vantagem, mas não há a variabilidade genética que a professora explicou. São exemplos de reprodução do tipo assexuada: a divisão simples, o brotamento, a partenogênese e a multiplicação vegetativa. Então, hoje nós veremos aqui a divisão simples, o brotamento e a partenogênese. E daí, na próxima aula, a professora vai falar um pouquinho sobre a multiplicação vegetativa, porque tem uma atividade prática daí, e aí a gente vai focar mais nesse tipo de reprodução. Então, vamos lá. Então, olha só, divisão simples. Nos seres vivos unicelulares, a célula faz uma cópia de seu próprio material genético e depois divide-se ao meio, dando origem a duas células praticamente iguais à célula inicial. Ou seja, de um único ser vivo surgem outros dois seres vivos, tá? Também é chamada de cisparidade, bipartição, fissão binária, ou divisão simples. Então, nós temos essas nomenclaturas aqui. Tá numa prova, gente, futuramente de vestibular, Enem, vocês têm que estar atentos aqui, porque às vezes mais de um nome se refere à mesma coisa, tá? Ocorre em organismos como bactérias, alguns fungos e alguns protozoários. Como esses organismos são formados por uma única célula, basta que ela se divida em duas para gerar um novo indivíduo. Gente, lembra da diferença lá de seres unicelulares e pluricelulares? Seres unicelulares são aqueles que são constituídos de uma única célula. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui, eu selecionei a imagem de um protozoário para que vocês se recordem, tá? Então, aqui é um esqueminha de divisão simples de um organismo unicelular. Célula-mãe, tá? Multiplicação e divisão do núcleo, ou seja, do próprio material genético. Aí, vai se separando, vai ocorrendo a divisão do citoplasma, tá? E duas células filhas. Alguns organismos multicelulares são capazes de se dividirem ao meio, originando dois indivíduos independentes geneticamente iguais, semelhante ao que ocorre na divisão simples. Esse processo ocorre em planárias, então eu vou mostrar para vocês também uma imagem de uma planária que eu selecionei para mostrar, tá? Depois que eu terminar as explicações aqui, conversar um pouquinho a respeito com vocês, eu vou mostrar para vocês essas imagens que eu selecionei para que vocês possam ter um pouquinho mais de informações, conhecer um pouquinho mais, tá? Brotamento. Em alguns animais, a reprodução assexuada
ocorre por meio da formação de brotos superficiais no indivíduo, como é o caso de algumas espécies de esponjas, hidras e corais. Nesse caso, o pequeno broto que cresce e depois se destaca, dando origem ao novo indivíduo, é um descendente também, tá, gente? Então, olha só, aqui nós temos como exemplo a hidra. Isso que está surgindo aqui é um broto, né? Então, reprodução assexuada. Esse broto aqui, ele é igual a esse indivíduo. Material genético igual. Então, reprodução do tipo assexuada. E aqui, gente, também. Então, olha só. No exemplo B, nós temos aqui o levedo da cerveja, tá? Um tipo de fungo. E aqui, ó, os brotos saindo. Esses brotos, tá? Eles estão realizando o brotamento, são iguais, tá? Ao fungo original. Então, reprodução do tipo assexuada. E olha esse último aqui que é interessante, gente. Partenogênese. A partenogênese, do grego partenos, virgem, gênesis, nascimento, é um processo reprodutivo assexuado, em que não ocorre fecundação. Nesse caso, as fêmeas dão origem a um novo indivíduo sem a participação do macho, tá bom? Então, não envolve a participação do macho, do gameta masculino. Ocorre apenas a divisão do gameta feminino não fecundado e dá origem a um novo indivíduo. Então, a fêmea produz os óvulos lá, né? Não tem a participação do espermatozoide. Esses óvulos, eles começam a se dividir porque não foram fecundados, tá? Começam a se dividir sem serem fecundados. E dão origem a outros indivíduos, tá? A partenogênese ocorre em abelhas para a formação do zangão. Ela também pode ocorrer em alguns crustáceos, lagartos, salamandras, peixes e aves. E eu trouxe mais um exemplo que eu já vou mostrar para vocês. Possivelmente a ocorrência da partenogênese na natureza seja uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde a espécie esteja ameaçada. Geralmente em ambientes degradados ou sujeitos a variados tipos de impactos ambientais. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar, acabam gerando filhotes sozinhas. Então vamos lá agora para ver as imagens que a professora selecionou. Pessoal, então aqui eu trouxe só para recapitular com vocês, né? Aqui tem um protozoário, um exemplo, um paramécio, um exemplo de organismo unicelular, ou seja, constituído de uma única célula. E aqui eu coloquei, né, o Amanita muscaria, que é um tipo de fungo, um cogumelo, e ele é um organismo pluricelular, ou seja, ele tem várias células. E aí, eu estou falando de célula, então vou mostrar aqui o esqueminha dos níveis de organização do corpo humano, para que vocês lembrem onde está lá a célula, tá? Então, a menor parte de uma molécula é o átomo. Esse átomo vai formar moléculas, que vão formar organelas celulares, que são as estruturas presentes dentro de cada célula. A união de células semelhantes vão formar o tecido. Aí nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, né? E esses tecidos vão formar órgãos. Órgãos com funções semelhantes vão formar sistemas, como por exemplo, sistema urinário, cardiovascular. E o conjunto desses sistemas vão formar o organismo. Então, estou mostrando para vocês que vocês lembrem o que é célula. Então, organismos unicelulares só tem uma célula. E organismos que são pluricelulares têm essa organização aqui, né? Aí, aqui, eu trouxe para vocês mais uma imagem para mostrar o brotamento. Então, aqui, brotamento, olha, da esponja maior tá surgindo uma esponja menor, aqui também. Essas esponjas, elas vão se desprender da esponja original e vão formar novos organismos, porém, geneticamente iguais àquele que deu origem. Opa! E aqui, as planárias, né? Então, como vocês viram lá, esses organismos, eles também podem dar origem. Aqui eles estão sendo passando por fissão, né? Então, olha só. Aqui foi dividido em duas partes. E essas partes aqui, né? Em 7 dias, olha como já estava. Aqui já, em 14 dias já tinha um novo organismo.
que é igual ao organismo inicial, né? Então, nós temos aqui 2 indivíduos, tá? Que são geneticamente iguais. E aqui eu tenho mais um exemplo de um animal que se reproduz por partenogênese, ou seja, o óvulo ele se divide sem ter sido fecundado e dá origem a novos indivíduos que são iguais a um indivíduo, né, a mãe no caso. Então aqui, gente, vocês viram exemplos de reprodução assexuada. Na próxima aula a professora vai falar aqui sobre a multiplicação vegetativa, que ficou faltando. Então eu vou pedir para que vocês agora façam as anotações no caderno de vocês, para que vocês anotem, destaquem na apostila também, e usem agora o atendimento em tempo real para estar tirando dúvidas, para estar conversando com a professora a respeito, caso vocês ainda tenham dúvidas, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.